Olá, Cláudia Cury do canal Mrs Crochê, tudo bom, gente? O ponto de hoje que eu quero ensinar é o ponto pluma. Esse ponto é maravilhoso, dos dois lados, inclusive, ele é lindo, encorpado. Essa linha aqui que eu usei nessa amostra foi a número 4 aqui nos Estados Unidos e usei a agulha 5,5 milímetros. Então aí no Brasil vocês usam uma linha compatível à agulha 5,5. Eu prefiro esse tipo de agulha para fazer esse trabalho do que este aqui, tá? Porque numa certa altura do trabalho nós vamos precisar ficar com 7 argolas na agulha. E essa daqui eu acho o espaço meio pequeno, tá vendo? Eu prefiro esse tipo de agulha aqui. Mas se você não tem problema, você, vai ficar um pouquinho mais apertado aqui, mas acho que não vai ter problema. Eu para falar a verdade, eu prefiro esse tipo de agulha do que esse. Esse aqui eu não sei porquê, mas me machuca. Depois, quando eu trabalho muito tempo com essa agulha, meu dedão começa a doer aqui. E nessa daqui eu trabalho horas e horas e horas e não sinto dor nenhuma. Mas cada um gosta de um tipo de material, né? Para a gente fazer o ponto pluma, nós precisamos fazer sempre múltiplos de 10. Então eu vou fazer 30 correntes para fazer essa amostra para vocês. Façam essas correntes bem frouxas, tá? Porque a primeira carreira a gente vai introduzir pontos na parte de trás. Se as correntes ficam apertadas, depois é difícil de introduzir. Então, já estou com minhas 30 correntes prontas. Agora, na segunda, a partir da agulha, a da agulha não conta. A partir da segunda nós vamos introduzir um meio ponto alto dentro de cada corrente, mas só na parte de trás. Tá? Eu quero mostrar melhor para quem nunca trabalhou com nessa parte de trás do ponto. Na segunda, você vira um pouquinho a sua corrente que você vai ver esse gordinho aqui, tá vendo? É nele que você vai introduzir a sua agulha, olha. Essa é da segunda corrente, esse gordinho é o da terceira, e aí você vai pegando em todos eles. É porque a própria agulha, que é um pouco grossa, ela tampa a visibilidade de vocês agora no começo. Ó, na segunda, pula uma. E na segunda você introduz, termina o meio ponto alto e já parte para a segunda, não pula nenhuma corrente, tá? É isso que nós vamos fazer a carreira inteira. E de vez em quando, gente, vocês conferem se essa corrente não tá torcida, tá bom? Porque como você tem que virar para procurar a parte de trás, de vez em quando ela pode torcer, ela tem que estar sempre na posição correta. Já vou fazer o último meio ponto alto aqui na parte de trás. E faz uma corrente, vira o trabalho. E agora nós vamos fazer um meio ponto alto no primeiro ponto. Pula apenas uma corrente aqui, depois da agulha. Vamos fazer um meio ponto alto, uma corrente. Vamos pular um ponto. E no seguinte, o meio ponto alto. Essa que vai ser a sequência. Vão ser sempre meio pontos altos, pulando um aqui embaixo e fazendo uma corrente entre eles. Então, terminei o meio ponto alto, faço uma corrente, pulo um, no seguinte, meio ponto alto. Terminando aqui a segunda carreira, vou fazer o penúltimo, meio ponto alto, uma corrente e o último neste ponto aqui que fica tombado, você faz pegando as duas alças. Terminou o meio ponto alto, faz uma corrente e vira o trabalho. Agora nós vamos fazer um ponto alto, um ponto meio alto. Eu tenho uma dificuldade para falar meio ponto alto que vocês não têm ideia. Em inglês é mais fácil, half double crochet. Eu já estou mais acostumada. Então vamos lá, pula uma corrente. E na seguinte você vai introduzir o meio ponto alto, pegando só as duas alças de cima, não pega essa de baixo não. E faz uma corrente. Agora nós vamos ficar com 7 argolas na agulha, da seguinte maneira. Dá a laçada, introduz nesse espaço, no primeiro espaço que você tem e busca lá de trás. Dá outra laçada, nesse ponto da carreira de baixo que você pulou, lembra que nós fomos pulando sempre para formar esses quadrados? Abaixo desse quadrado que você acabou de buscar a linha, você vai passar por baixo desse que você pulou, introduzir sua agulha, buscar lá de trás. E no espaço seguinte ao que você acabou de fazer, você vai também dar a laçada, introduzir e buscar lá de trás.
Então, você ficou com 7 argolas na agulha. 2, 4, 6, 7. Dá a laçada e passa por dentro das 7. E faz uma corrente para terminar a primeira pluma. E é isso que nós vamos fazer essa carreira inteira. Para começar a pluma seguinte, você vai começar nesse quadrado que você acabou de terminar essa pluma nesse quadrado, nele mesmo que você vai começar. Então vamos lá de novo, dá a laçada, introduz no espaço, dá a laçada, introduz no ponto abaixo que você pulou antes e no espaço seguinte dá a laçada e busca lá de trás, ficou com as 7, dá a laçada, passa por dentro das 7 e faz uma corrente, tá? Lá no fim da carreira, então, eu volto. Uma dica aqui, gente, quando vocês começam o ponto aqui, quando vocês forem buscar a linha nesse buraquinho de baixo, né, que você vai introduzir nesse ponto aqui da carreira anterior, você busca, mas bucha alto, tá vendo? Traz ele mesmo, porque senão isso aqui começa a comprimir e aí depois para você finalizar aqui nessa passagem, ele fica muito apertado, você não consegue. Inclusive os 2 primeiros são fáceis, o terceiro é esse que é fácil de passar, porque você fez ele frouxo. Esse aqui, o quarto, que ele é um pouquinho mais chato de passar. Sempre que você vai fazer, se você tentar ir direto, naquele quarto ele não passa, ele trava ali, tá vendo? Então eu gosto de passar nos 3 primeiros, dar uma paradinha, daí eu passo nesses outros 2 e depois nos 2. Foi o jeito que eu vi que é o jeito mais fácil de passar pelas 7 argolas. Tá vendo? Eu passo aqui nesses 3, dá uma ajeitada e depois passa nos outros. Gente, no fim aqui dessa terceira carreira, nós temos 2 espaços grandes. Então, eu vou fazer apenas mais um ponto pluma. Da mesma forma que você fez todas. Tá vendo? Só que nós não vamos continuar a próxima pluma, porque se eu começar aqui não vai ter o outro buraquinho para terminar, né? Esse aqui já é o último. Então depois que você fizer esse buraquinho, terminou a pluma, fez uma corrente e aí você já faz o meio ponto alto no último ponto. Tem 2 aqui, só que você tem que virar, porque na verdade eles ficam virados para trás, tá vendo? Presta muita atenção nisso. Não são essas 2 aqui, são as 2 de trás. Então, você roda um pouquinho que você vai ver o último ponto aqui, antes dessa alça que tem aqui, tá vendo? Faz o meio ponto alto, uma corrente e vira o trabalho. Agora nós temos, aqui embaixo nós não temos mais o ponto que nós pulamos, né? Agora nós temos 2 quadrados. Então, nós vamos começar fazendo, como sempre, o meio ponto alto aqui no primeiro ponto. Um meio ponto alto e uma corrente. Então, agora nós vamos fazer o ponto pluma nesses 3 espaços aqui, tá vendo? 1, 2, 3. Então, vamos lá. Dá a laçada, introduz lá dentro, dá a laçada, introduz agora no buraco, nesse espaço grande e no espaço do lado. Ficou com as 7. Dá a laçada e passa por dentro das 7 e faz uma corrente. E é isso que nós vamos fazer a carreira inteira agora. Fica mais fácil agora, porque nesse buraquinho de baixo, nesse espaço de baixo, é mais fácil do que naquele ponto que a gente pulou aqui embaixo, né? Então agora vai ficar mais fácil ainda de fazer o ponto pluma. Aí, já tô no finzinho da 4ª carreira. Você tem os 3 buraquinhos aqui, né? Para terminar a última pluma, você faz essa pluma no buraquinho grande, tá? Você separa aqui essa corrente, fez a última pluma e agora você tem os 2 pontos, tá? Então você vai
introduzir um meio ponto alto neste último aqui. Ele vai estar viradinho meio para trás, tá vendo? Tombado para trás. Você pega as duas alças e finaliza e faz o meio ponto alto. Uma corrente. E agora vão ser repetições dessa última carreira que a gente fez, certo? Eu vou continuar aqui meu trabalho, fazer mais um pedaço. Daqui a pouco, então, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Pronto, gente, fiz um número de carreiras que eu achei que deu um tamanho legal. Agora, para ficar igual a parte de baixo, eu vou fazer uma carreira só de meio pontos altos aqui em cima, para ficar equilibrado. Neste primeiro ponto, eu vou colocar dentro do buraquinho grande, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Diferente de como a gente começou todas as outras carreiras. Faz um meio ponto alto, daí agora você tem a junção daquelas 7 argolas. Daí você só tem 2, então, mas você faz aqui, pegando apenas as 2. E aqui dentro do buraquinho. Porque nessa que tem o buraquinho, se você fizer só na parte de cima, esse espaço aqui fica muito aberto, fica diferente do resto do trabalho. Então eu vou fazer assim a carreira toda e volto no fim para mostrar para vocês como ficou. Aí fiz o último, meio ponto alto naquele que é tombadinho, daí faz uma corrente, corta a linha e puxa, e aí é só esconder. Olha como fica, esse ponto é muito lindo, ele é encorpado, ele é muito bacana. Tchau, gente, um abraço, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do ponto pluma.